Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Lima, sou professor de Finanças do Departamento de Administração, aqui da PUC-Rio, do IAG, e venho falar aqui um pouquinho para vocês sobre o Web3. Também coordeno um núcleo de pesquisa chamado Ledger Labs, onde a gente faz pesquisa sobre blockchain, desenvolvimento de negócios Web3, né, design disso tudo, tá? Bom, tive a oportunidade de estar aqui no primeiro ECOA Blockchain, 2017. Muita coisa evoluiu de lá para cá, né? E é muito bacana ver toda essa evolução que está acontecendo no âmbito das blockchains, das ledgers e, sobretudo agora, das organizações descentralizadas. Nossa agenda aqui, rapidamente, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de Web3. Bom, o que é o Web3, né? É a pergunta aqui que surge para a gente. Vamos falar sobre DeFi, exemplos de DeFi, que é uma organização Web3, também ReFi, e, por fim, vamos comentar acerca de desafios futuros e tecer uma conclusão aqui com vocês. Muito bem, o que é o Web3? Né? Para a gente tentar traçar aqui na linha de desenvolvimento, né? Nós estamos na era da Web 2, tá? que evoluiu em relação ao Web 1, sobretudo no que tange ao armazenamento para a nuvem, né, dos servidores locais para a nuvem, tá? E também no tipo de mídia com conteúdo mais interativo e tudo mais. Tá? Bom, e o Web3, a gente pode pensar numa equação aqui. O Web3 como sendo algo como a internet que existe hoje, a Web 2, tá? Mais as organizações descentralizadas, ou seja, as DAOs, e com o advento do uso das tecnologias de ledgers distribuídas. A blockchain é um tipo de ledger distribuído. Muito bem. E aí, bom, a gente precisa falar agora sobre o que é uma DAO, né? Que são as organizações Web3. Né? Então, são organizações descentralizadas, regidas por uma governança descentralizada, por alinhamentos de interesse, e por agentes que trabalham ali dentro, efetivamente trabalham. E uma DAO presta um serviço. Tá? Então, nós temos agentes com distintos papéis, temos governança e regras bem definidas, algoritmos e tokens em ledgers, que inclusive são instrumentos de alinhamento de interesse. A DAO, de uma forma geral, presta um serviço e com isso, é monetizada. Existe um trabalho de comunidade, isso é bem interessante também, onde a democracia é potencializada, porque no âmbito das blockchains, das DAOs, é mais fácil votar, apurar a votação e, portanto, é mais fácil potencializar a democracia e também alinhar interesses quando você tem um token onde, no fim do dia, todo mundo pode ser sócio. Né? Todos os agentes, os stakeholders aqui que trabalham numa DAO, eles podem ser remunerados em parte com tokens e aí, com isso, você tem alinhamento de interesse. Né? Bom, elementos constitutivos de uma DAO. Oráculos. Né? Você precisa... O oráculo é um tradutor de informações da Web 2 para a Web 3, para dentro de um contrato inteligente. Tá? A gente começa a ter plataformas como essa aqui, a Aragon, onde você já tem, de forma customizada, elementos constitutivos, peças, né, Legos, de organizações Web3. Tá? Instrumentos de votação, instrumentos de governança, entre outros. Né? E aí a gente já começa a ter, olha que interessante, aceleradoras de organizações Web3, tá? Como a DeFi Alliance. Você tem investidores na retaguarda, VCs na retaguarda, são submetidos projetos Web3, projetos de DAO, eles selecionam e aceleram o projeto para os projetos serem investidos, sobretudo por VCs Web3, já começando a se especializar em Web3. Né? Então, esse é um movimento que está começando a acontecer, ou seja, a gente começa a ter funding especializado e focado em Web3. Muito bem. Alguns acrônimos interessantes surgem. Né? A gente conhece modelos de negócios business to business, B2B, B2C, e aí a gente começa a ter modelos de negócios, né? Business to DAO, ou DAO to business, ou seja, uma conexão do centralizado com o descentralizado. Né? Essa dualidade é interessante. Tá?
e em certos modelos de negócio isso pode potencializar muito toda uma forma de se organizar, tá certo? Um outro acrônimo, esse mais conhecido, DeFi. DeFi é uma DAO de finanças e ReFi é uma DAO ESG. Vamos falar um pouquinho das DeFis agora. Então, as DeFis já evoluíram bem, a gente tem hoje livros, instrumentos, uma série de modalidades de DeFis, né? Entre elas, nós temos DeFis de empréstimo, tá? E, sobretudo, criando uma forma nova de instrumentos de valor, tá? Então, por exemplo, a MakerDAO é uma DeFi onde você tem a emissão de um token sintético que segue o dólar, tá? Que é o DAI, e isso está colateralizado por criptoativos que, por sua vez, são produzidos com fatores de produção, quais sejam máquina, energia e trabalho. Ou seja, no fim do dia, a gente está usando máquina, energia e trabalho, né, para, numa ponta, emitir um token sintético que pode seguir dólar, mas também pode seguir petróleo, pode seguir terras raras, entre outros. Tá? Nós temos também DeFis que são pools de liquidez, tá? E aqui a gente tem um conceito de, literalmente, sistemas de câmbio, tá? Onde você pode ser um sócio de uma casa de câmbio, tá? São chamados pools de liquidez. E aí a gente tem, só para ilustrar aqui, a figurinha de que serviço esse pool de liquidez presta, né? Existe uma persona aqui, a Maria Luísa, ela pode estar trocando valor num DApp, no celular dela, trocando crédito de carbono com Ether, crédito de carbono com Bitcoin. Tá? E na retaguarda existe uma casa de câmbio, um pool de liquidez, né, suportando a operação de swap dela. Tá? Bom, aqui só para a gente ter uma ideia de como esses pools de liquidez funcionam, eles são monetizados justamente por Marias Luísas espalhados no mundo inteiro, dando liquidez para você simplesmente fazer trocas em aplicativos. Isso é muito poderoso, né? Muito bem. Nós temos uma modalidade de DeFi também, que são exchanges descentralizadas, tá? Que permitem com que você faça troca de criptoativos, tendo sempre a custódia com o cliente, com você. Bom, passando agora para o mundo das ReFis, ou seja, as DAOs ESG. Né? Esse aqui é um repositório de projetos de ReFis, a ReFi DAO, muito interessante. Vocês encontram aqui, quem quiser entrar depois, encontram uma diversidade de projetos ESG, que são também projetos Web3. Tá? E entre eles, bom, eu gosto e acompanho, né, trabalho com descarbonização, faço pesquisa com isso também, e a gente pode já observar uma evolução de diversos projetos que fazem tokenização de crédito de carbono, mas há uma evolução no sentido de você criar DAOs de crédito de carbono. Então, por exemplo, né, numa versão 0, nós temos as registries convencionais, centralizadas, Verra, Gold Standard, são as duas maiores aqui para o mercado voluntário. Aí a gente começa a ter as empresas que tokenizam sob custódia. Né? O crédito de carbono está custodiado, você está tokenizando na outra ponta. Está custodiado na própria Verra. E aí a gente começa a ter efetivamente DAOs. Né? A Toucan foi uma das primeiras onde você tem, de uma forma descentralizada, uma operação de bridge, onde você aposenta o crédito de carbono na Verra e ressuscita, faz uma transposição on-chain. Tá? E isso até começa a virar outros modelos interessantes, como o ClimaDAO, onde você tem um tesouro com depósito de token de crédito de carbono e emissão de um token clima na outra ponta. Tá? E, por fim, num sentido evolutivo, nós podemos pensar, e alguns projetos já estão fazendo isso, no processo de certificação do crédito de carbono de uma forma descentralizada. Né? O processo é dividido em grandes duas etapas, verificação e validação, né? E esse processo ele pode ser todo feito de uma forma descentralizada com incentivos corretos. Tá? Muito bem, desafios em relação à Web3. Que desafios a gente tem enfrentado? Primeiro, a escalabilidade das redes blockchain já melhorou muito do último ECOA para cá, né? Mas ainda é um desafio. Tá?
Conexão, quando importante, com compliance e responsabilização. Recentemente, a gente viu uma DeFi grande colapsar, e aí você responsabiliza quem, né? Então, existem alguns desafios aqui também que estão sendo tratados, e segurança jurídica. Oportunidades, pelo outro lado, né? O recurso funding está chegando. Então, eu cito aqui um fundo da Andreessen, né? O A16Z. Só o fundo 4 levantou 4,5 bilhões de dólares só para investir em DAOs, em organizações Web3. Tá certo? E, enfim, e alguns países, né, isso aqui já não é de hoje, mas que a gente conhece também uma ambiência voltada para a Web3, como é o Crypto Valley, né, no caso da Suíça. Tá? Então, isso aqui é muito interessante. Nós conseguimos já observar funding pesado, né, na retaguarda para financiar e patrocinar projetos Web3. Tá? Considerações finais. Bom, a Web3 tem um potencial para escalar novos modelos de negócio. Tá? É possível a gente fazer com que a riqueza circule mais. Né? E aí não é doação, não é esmola, efetivamente você dá maior poder, maior capacidade de trabalho para quem está na outra ponta, os stakeholders Web3, né? E trabalharem, e terem ali uma possibilidade de trabalho, e você consegue circular riqueza com mais eficiência. Né? Web3 na descarbonização e transição energética, eu particularmente vejo muito potencial. Né? E descarbonização não é brincadeira, né? A gente precisa fazer, e aqui eis uma tecnologia que potencializa muito. Também potencializa a inserção, o pertencimento e, sobretudo, a democracia. Por quê? São organizações com muito mais espaço para um desenvolvimento de comunidade. Tá? E ali dentro você tem um senso de pertencimento muito grande dos stakeholders. O alinhamento não é só financeiro. Tá? Vide o Bitcoin. Né? Que é uma DAO. O Bitcoin é uma organização Web3. Tá? E, sobretudo, nós temos aqui uma potencialização de democracia. Tá? Então, está falando de uma tecnologia, blockchain, ledger, com um sistema de governança descentralizado que origina uma organização centralizada chamada DAO, que tem um potencial muito grande, né, de gerar mais prosperidade. É isso. Grato. E queria muito também deixar o acolhimento aqui para vocês. Quem não conhece a PUC-Rio, né, um grande prazer estar acompanhando o ECOA e estar podendo também receber vocês na PUC-Rio. E queria também deixar um enorme agradecimento à equipe do ECOA, né, fazendo esse evento formidável, né, e uma equipe extremamente dinâmica. Fica aqui o meu agradecimento e eu encaro realmente como uma grande oportunidade estar aqui no ECOA, no primeiro e nesse. Tá bom? Obrigado.